O discurso de posse da ministra Carmen Lúcia, ontem à noite, quando assumia a presidência do Tribunal Superior Eleitoral pela segunda vez, foi uma sinalização explícita de que a Justiça Eleitoral, no comando dela, será tão ou mais severa do que foi na gestão do ministro Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia, sem a afetação de Moraes, não só repetirá medidas que foram adotadas por ele, como sinalizou que será forte no combate àquilo que políticos inescrupulosos adoram: distribuir notícias falsas. No seu discurso, saudando a ministra Carmen Lúcia, o Procurador-Geral Eleitoral e da República, Paulo Gonet, chegou a lembrar da força da ministra ao citar que foi no seu primeiro mandato de presidente do Tribunal Superior Eleitoral que foi implantada a lei da ficha limpa. Vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, cada um tem a sua hora e a sua vez, disse, com graça, esse autor que já foi referido agora há pouco pelo ministro Raul Araújo, o também como a ministra Carmen Lúcia, mineiro e universal Guimarães Rosa, no conto em torno do momento da história de cada um em que nos é cobrada a valentia de nos opormos ao que é mal e de fazer valer o que é de direito. Aquela hora em que descobrimos, como de novo diz o autor, que val do mundo é a coragem. Para os mais briosos, o destino multiplica esses instantes. É o seu caso, ministra Carmen Lúcia, que tem novamente a sua hora e vez de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e de conduzir as concorridas eleições deste ano. Na primeira vez da sua hora eleitoral, em 2012, Vossa Excelência impôs, também em eleições municipais, a lei da ficha limpa, passo dado para a desconstrução de um sistema que se viciara pela imoralidade no trato com a coisa pública de tantos que se apresentavam ao crédito público. No ano seguinte, 2013, instituiu o processo judicial eletrônico, hoje imprescindível para a gestão da justiça. Invariavelmente atenta aos necessitados, criou o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, voltado a permitir o mais amplo acesso das pessoas com deficiência aos serviços eleitorais. Deu conta ainda de perto de 6 mil processos, resolvendo questões que até hoje permanecem atuais, como a de definir-se manifestação em rede social, na época tratava-se do Twitter, constitui propaganda eleitoral. Já se disse que ninguém se perde no caminho da volta. Vossa Excelência mostrou a verdade do aforismo no seu atual período de retorno a esta casa. A todos já tornou evidente que os valores da moralidade, da igualdade, da integração social, da eficiência, continuam a ter em Vossa Excelência esteio e realização. Na sua volta à presidência da Corte, estamos todos seguros de que a causa do bem continuará a ter o refletido e enérgico empenho de que a democracia necessita para triunfar. O escritor brasileiro de Minas Gerais, Guimarães Rosa, foi citado em todos os pronunciamentos de ontem, na solenidade de posse da ministra Carmen Lúcia, que é mineira, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, começou falando em coragem. E lá, num determinado momento do discurso da ministra Carmen Lúcia,
ela disse que não há espaço no Brasil para juiz covarde. O juiz tem que ter coragem, como todos os brasileiros devemos ter coragem para combater o mal. Quem também destacou a ação enérgica da ministra Carmen Lúcia foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, o cearense Raul Araújo. Vamos ouvi-lo. Ordinária e periódica transição de sua presidência, portanto, a Corte Superior Eleitoral revigora a trajetória já quase secular da Justiça Eleitoral em sua consolidação como instituição essencial ao país. E nesse momento de particular inquietação ainda presente em nosso cenário político, ascende à presidência um dos quadros mais qualificados e admirados do Judiciário Nacional. Jurista de reconhecidos méritos, julgadora talentosa e de inegável compromisso com o trabalho. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Encerrado mais um exitoso ciclo de condução do processo eleitoral por esta Corte, sob a competente, firme e agregadora direção do ministro Alexandre de Moraes, meu estimado amigo, com inúmeras realizações administrativas e paradigmáticas decisões jurisdicionais, às quais todos rendemos nossas homenagens, voltamos agora às atenções para as etapas prospectivas da Justiça Eleitoral, neste ano de eleições municipais e seus desafios. A chegada da nova presidente traz aceno tranquilizador. A mineira de Montes Claros é magistrada reconhecida e acatada em todo o país, pois tem destacada atuação no Supremo Tribunal Federal desde 1º de junho de 2006 e notável produção acadêmica, como especialista em Direito da Empresa, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, sendo ainda, desde 1983, professora titular de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional. É celebrada autora de diversos livros jurídicos nas áreas de Direito Administrativo e Constitucional. Antes de ingressar na magistratura, foi procuradora do Estado de Minas Gerais, de carreira, de 1983 a 2006, onde exerceu o cargo de Procuradora-Geral do Estado, de 2001 a 2002. Carmen Lúcia cultiva a discrição dos sábios, a sobriedade da gente humilde, forte e pelejadora, e a determinação de quem sabe aonde quer chegar. A ministra Carmen Lúcia elogiou o seu antecessor, Alexandre de Moraes, ressaltando a sua coragem de enfrentar os problemas que surgiram naquele tenso momento das eleições de 2022. Vamos ouvi-la. Inicialmente, cumprimentar com carinho muito especial o ministro Alexandre de Moraes, até agora presidindo a Justiça Eleitoral Brasileira, que deu continuidade aos trabalhos de todos os que nos antecederam nesses 92 anos de existência da Justiça Eleitoral, deste ramo do Poder Judiciário que tanto tem desempenhado papel determinante em favor da democracia brasileira, especialmente em 2022. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral,
com destaque que ficará para sempre creditado à ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, ministro, por muito mais que ainda há a fazer, porque a democracia é um afazer permanente, pelas instituições democráticas brasileiras, muito obrigada como cidadã e como juiz. Bom, a ministra Carmen Lúcia se deteve na sequência do seu pronunciamento, falando das dificuldades que surgirão no curso do seu mandato, especialmente neste ano de eleições municipais, e deixou bem claro a sua disposição de enfrentá-las. Vamos ouvi-la. A Justiça Eleitoral confia na eleitora e no eleitor brasileiro e no seu compromisso com eleições democráticas, refugadas as mentiras que contra elas podem conspirar. Para a cidadania livre é que foi essa justiça especializada criada há mais de 90 anos. Pelas eleitoras e pelos eleitores é que trabalhamos e continuaremos com empenho, engajamento e transparência. A Constituição e as leis da República estão sendo e continuarão a ser cumpridas com rigor e imparcialidade. Eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano como em anos próximos passados. A mentira continuará a ser duramente combatida. O ilícito será investigado e, se provado, será punido na forma da legislação vigente. O medo não tem assento em alguma casa de justiça, até porque, como lembrava Rui Barbosa, não há salvação para juiz covarde. Bom, a ministra Carmen Lúcia foi empossada juntamente com o ministro Nunes Marques como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nunes Marques, como a ministra Carmen Lúcia, são integrantes do Supremo Tribunal Federal. A composição do Tribunal Superior Eleitoral reúne 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, um deles hoje é o ministro cearense Raul Araújo, que também é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral. E os demais integrantes são juristas, nomeados pelo presidente da República, com indicações da Ordem dos Advogados do Brasil, a secção nacional, a nacional, e o aprovo do próprio Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, lá no seu primeiro governo. O ministro Nunes Marques foi o primeiro nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia vai presidir as eleições municipais deste ano. E o ministro Nunes Marques, que foi nomeado por Bolsonaro, vai presidir as eleições de 2026. Será que lá Bolsonaro vai estar elegível? Porque agora ele está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É que a composição do Tribunal Superior Eleitoral e, como de resto, as composições dos tribunais regionais eleitorais, elas mudam a cada 2 anos. A exoneração do senhor Quintino Vieira, da Superintendência de Obras do Estado do Ceará, que aconteceu na semana passada, sobre ela eu escrevi uma matéria que é destaque no blog do Edson Silva.
Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. O destaque no blog do Edson Silva diz: Ciro Gomes, em recente encontro estadual do PSDB, disse em voz alta que obras do governo do estado de responsabilidades da Superintendência de Obras, do Detran e da CAGES só seriam feitas se houvesse pagamento de propinas. Ele repetiu a grave acusação em todos os espaços possíveis, como que querendo insultar o governo, a chamá-lo a provar o que disse. Mas o governo também não fez sequer o mínimo que poderia ter feito: afastar o denunciado e instaurar um processo administrativo para que o seu auxiliar provasse não ser o corrupto que estava sendo denunciado. Eumano, como um menino teimoso, preferiu assumir o ônus, mantendo por mais um tempo o suspeito de corrupção do seu governo. Ciro Gomes, o ex-governador, prefeito de Fortaleza, deputado estadual e federal e também ministro da Fazenda, pode até ser, como dizem alguns, um falastrão, mas qualquer acusação que ele ou um outro cidadão faça, notadamente na esfera pública, deve ser investigada, até para, se for o caso, desmoralizar o denunciante, se estiver faltando com a verdade, e garantir a respeitabilidade do denunciado e da própria administração. Qualquer servidor denunciado por crime contra a administração pública precisa ser investigado. O público é diferente do privado, óbvio. Neste, o ônus da prova é de quem acusa. Naquele, o acusado é quem precisa provar de não ter cometido o crime de que é acusado. Ciro, até pelas posições políticas que já ocupou, tem muitas informações. E o Quintino, que agora é acusado, ele conhece bem. Foi sua cria, e por isso diga que já fez a meia-culpa. Quintino, quando era pobre, serviu de motorista para o Dr. José Euclides, da família. Aquele velho motorista parece não ter amizade de ninguém. O primeiro irmão de Ciro a demonstrar repulsa foi Lúcio Gomes, que não aceitou como integrante da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Lúcio foi nomeado secretário pelo ex-governador Camilo Santana e só aceitou o cargo se a pasta não tivesse Quintino. E Camilo mudou o organograma do governo e locou Quintino e a Superintendência de Obras na Secretaria das Cidades. Quintino conhece muito de situações impublicáveis de campanhas eleitorais do grupo governista e de pedetistas quando ele era protagonista. Talvez por isso algumas pessoas duvidassem da exoneração dele e outros estejam encontrando lugar que parecesse compensação, inclusive para coordenador à próxima campanha. Mas Ciro não atacou apenas o Quintino. No mesmo tom, ele apontou aos dirigentes do Detran e da CAGES. Será preciso o ex-governador continuar denunciando corrupção naqueles dois órgãos ou as acusações contra o Quintino preocuparam mais ao governador que as contra o Detran e a CAGES? Bom, aí está um histórico do que aconteceu, do que parcialmente aconteceu, porque tem outras coisas que também ocorreram para esse desfecho. É possível que o Quintino não venha a ser o coordenador da campanha do deputado Evandro Leitão. É muito possível que isso não aconteça, porque ele não é um bom nome para ocupar essa função, embora já tenha ocupado em outras campanhas eleitorais, quando não havia se tornado público o que agora o é. A posse do novo secretário de Segurança do Estado do Ceará, o policial Roberto Sá, o governador fez um discurso empolgado, como se no palanque de 2022 tivesse, quando, naquela época, ele foi eleito governador. E porque estava empolgado nesse discurso de ontem, provavelmente por isso ele chegou até a cometer um deslize, logo captado por seus adversários. Atentem para o que disse o governador no discurso de ontem, começando quando ele disse que nessa segunda fase da segurança pública, bandido no Ceará será tratado como bandido. Ouçamos o que disse o governador. Tem uma fala um pouco diferente, porque quando nós estávamos discutindo segurança pública no estado do Ceará,
O desafio que me coloquei foi se colocar no lugar do cidadão cearense. Da cidadã cearense. O cidadão e a cidadã cearense que sai de casa com medo de ir trabalhar. Que ao chegar no trabalho, às vezes também fica com medo, e quando sai do trabalho para chegar em casa, volta com medo. Às vezes vai dormir com medo. E sua família com receio dele não voltar. Nós somos representantes desse povo que, nesse momento, está com medo. E a nossa missão e o meu dever, e a todos nós que aqui estamos, é dizer a esse povo que nós faremos tudo e seremos implacáveis contra o crime, e dizer muito claro ao Estado do Ceará que essa nova fase, bandido do Ceará será tratado como bandido que aterroriza o nosso povo. Se nós nos colocarmos no lugar do povo cearense, que está num conjunto habitacional, e chega alguém do crime e expulsa da sua casa, e toma a sua casa, e toma uma moto que ele às vezes sequer nunca pagou, com o suor sagrado do seu trabalho, é esse o bandido que nós vamos enfrentar, só que hoje com muito maior dificuldade, porque ele muitas vezes está vinculado a uma organização criminosa com laços até internacionais. E fico muito feliz da posse aqui hoje, doutor Roberto Sá, de termos aqui o Tribunal de Justiça, de termos o Ministério Público do Estado, de termos a Polícia Federal, de ter a Polícia Rodoviária Federal, de termos a Defensoria Pública, de termos o Exército, termos a Aeronáutica. Já tive conversas com o comando da Marinha, e eu tenho absoluta convicção que nós não temos chance de êxito se nós não atuarmos integrados, absolutamente integrados entre nós. Quero dizer aos nobres que aqui representam essas instituições que uma das primeiras medidas que quero adotar é instituir no nosso Estado um comitê estratégico de segurança integrada, em que eu, como governador, o secretário de Segurança, as nossas vinculadas, gostaríamos de reunir de maneira periódica com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para discutirmos informações, ações, inteligência, operações no enfrentamento ao crime. É nosso dever atuar juntos. É nosso dever compartilhar ações, ideias e sugestões para derrotar o crime no Estado do Ceará. A União tem responsabilidade, o município tem responsabilidade, mas quem dirige a Polícia Militar, a Polícia Civil, as outras vinculadas, o Corpo de Bombeiros, é o governador do Estado. E eu quero deixar muito claro, nós seremos implacáveis com o crime no Estado do Ceará. Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará, porque aqui vocês não ficarão para aterrorizar o povo cearense. Bom, quando o governador anunciou a mudança de secretários da Secretaria de Segurança, nós dissemos aqui que os cearenses precisávamos dar um voto de confiança. Repito, vamos dar um voto de confiança. E não apenas dar o voto de confiança, na medida do possível, ajudarmos aqui o novo secretário de Segurança, o governo do Estado, tenham sucesso nesta nova empreitada. Mas eu volto ao deslize do governador. O governador disse que a partir de agora, bandido no Ceará será tratado como bandido. Agora. E até ontem, como o bandido era tratado? Como Sua Excelência? Como um cidadão? E o governador não assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2023, porque ele não começou a tratar bandido como bandido desde janeiro de 2023 até agora, junho de 2024.
O governador fez um discurso longo, emocionado, exaltado, como se em campanha tivesse, prometeu estar presente, pode até estar, prometeu garantir os meios pessoal, material, financeiro, para a Secretaria de Segurança cumprir bem o seu mistério. O governador não tem condições de garantir o que ele prometeu. O Estado não tem dinheiro para comprar tantas viaturas quantas as necessárias para um policiamento ostensivo. Hoje não dá para se fazer policiamento ostensivo a pé. Recentemente, o deputado Sargento Reginaldo disse aqui, das nossas entrevistas de meio-dia, que o Estado não tinha dinheiro para pagar o combustível para as viaturas circularem. Disse que não tinha homens para fazer o policiamento ostensivo necessário. O governador pode até fazer um novo concurso para empregar mais policiais, mas esse concurso dura pelo menos um ano para que ele se concretize. Então vamos esperar mais um ano para que tenhamos policiais para ir para as ruas. Os carros podem ser comprados agora, mas há recursos para tal? O Estado não dá sinais de que tem recursos para investir mais, como deve, na segurança, na saúde, principalmente, que é um outro gargalo da administração pública, e não é só do Ceará, é do poder público nacional. Mas eu continuo dizendo, vamos dar um voto de confiança e vamos ajudar, na medida do possível, a que o novo secretário e o governo do Estado tenham sucesso com a segurança pública. Assim, termino a minha participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência. Já já teremos novas informações. Obrigado.